Bom dia, Fábio Ribeiro. Estamos gravando diretamente das minhas férias, na semana na qual você trabalha mais ainda. Exato. Mais um Férias para Baiominário para a você. galera. Que o pessoal saiba que a Camila tira umas férias meio mequetrefe, assim, é meio lá, meio cá, ela não consegue se desplugar totalmente. Já leu 4 livros em 5 dias, o que é algo muito assustador. Mas vamos lá, cá. Falando de coisas interessantes aí, notícias recentes do mundo das tecnologias. O Snap, eles mudaram o nome, sabia, né? Não é mais Snapchat, é Snap. Eu vi. Mas, coitados, Snapchat. estão na... Bom, você vai falar sobre isso, mas eles estão Não, na o lance alta, né? todo, acho que é famosa essa história, né, do Snapchat. O Snapchat, ele é o TikTok antes do TikTok, né? Ele surgiu, esse Ele é o conceito foi Stories, né, criado. Fá? Ele é o Stories Hã? antes dos Stories. Hoje as pessoas Exato, postam o Stories no Snapchat, Insta ele sem criou, saber. né? Essa mecânica que é completamente dominante hoje nos meios digitais, de certa forma, nasceu com eles, né? E eles tiveram lá o princípio da vida deles muito sucesso com os adolescentes, a exemplo do que aconteceu com o TikTok. E em dado momento, o Facebook estava meio que fazendo aquisições, né? Comprou o WhatsApp, comprou o Instagram, tal, enfim. E o Facebook foi para cima do Snapchat e não conseguiu comprar. Eles não quiseram vender. E aí, tipo, questão de meses assim, o Instagram desenvolveu uma funcionalidade muitíssimo parecida com o Snapchat, e o Instagram do Facebook. O Facebook é um rolo compressor, e aí os stories viraram basicamente a principal feature do Instagram, alavancou o negócio, criou toda uma dinâmica de negócios digitais baseadas nisso, né? E aí depois veio o TikTok. O que acontece, cara? O Snapchat, eu não sabia disso, né? Ele, de alguma forma, em algum momento ele foi copiado e agora ele meio que copiou, que é a dinâmica de inovação, né? A dinâmica de inovação, ela embute esses processos, né? Às vezes você é muito pioneiro no mercado, que você chega muito cedo e eventualmente não é o primeiro que dá certo sempre, né, cara? Às vezes quem chega depois pega já um mercado um pouco mais acostumado com aquilo, faz uma adaptada ali e cria um produto que vai ser o produto líder de mercado. Acontece isso em quase todos os segmentos. É muito raro que o primeiro seja, de fato, aquele que vai dar o tom da economia como um todo. Aconteceu isso, o Snapchat criou uma plataforma de vídeos curtos chamada Spotlight, e esse Spotlight já tem 100 milhões de usuários nos Estados Unidos, 175 mil vídeos por dia, mas não é uma plataforma de vídeos comum. Ela segue os mesmos princípios do OnlyFans, por exemplo. Você pode monetizar conteúdo e, aliás, o Snapchat, o Spotlight, eles pagam para você gerar conteúdo também. Eles pegam isso como uma perspectiva de ter... É um pouco do que tentou fazer aquela empresa de vídeos curtos, que morreu muito rapidamente, que ela veio com esse conceito de pagar para você criar criar vídeos curtos, enfim, deu errado, que é, enfim, um dos casos mais emblemáticos, né, dos fracassos recentes do Quibi, mas nesse caso você paga pessoas comuns, o Quibi pagava roteiristas famosos e tal. Aqui o Spotlight paga pessoas comuns para fazerem vídeos, os chamados virais, tem lá um espaço de monetização e, de alguma forma, está copiando um pouco do que o TikTok faz. O que você tem a falar sobre esse emblema de inovação, cara? Sobre chegar primeiro no mercado ou sobre você mesmo? Estava com uma ideia recentemente e você disse, mas eu vi que alguém já está fazendo. Fala para mim um pouco e para todo mundo sua perspectiva sobre inovação, pioneirismo e desenvolvimento de uma ideia. Hoje vai sair o Jukebox do Breaking Bad, né, Fai? Acho que vocês conversaram um pouco sobre isso. Estou louca para assistir. Quero Exato. ver como é que ficou, mas eu acho que a gente associou inovação com coisa original, né? E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pelo contrário, o mercado ele é muito puxado por esse tal de momento, né? Que eu vi até lá embaixo que o próprio CEO do Snap falou. Você tem que aprender a ler esse espírito da época e entender quais são essas movimentações. O Snap, por exemplo, na minha opinião, perdeu o timing de se vender, né? Eles, de alguma forma, entenderam que não era o momento, que eles iam conseguir rodar, e eles perderam o timing de venda. Uma vez que eles perderam o timing de venda, eles tiveram que se reinventar. Cara, as pessoas não estão vindo mais para
para a minha plataforma, porque outros competidores criaram, eu preciso pensar o que eu vou fazer agora. E aí eles começam a tentar ler o momentum para conseguir criar. Então, eu acho que é menos, né? Principalmente no que tange redes sociais, e comportamento humano, eu acho que é menos sobre você ser o primeiro e mais sobre você aprender a ler o timing e o momentum das coisas, sabe? Eu, por exemplo, estão falando muito de uma rede social chamada Clubhouse, que envolve áudios, né? E não é nem áudio, eles não usam o termo áudio, eles usam o termo voz, que para eles, na leitura deles, era a última mídia que faltava, né? E as pessoas, elas vão acessando a plataforma, ela bomba, de fato, mas se ela não tiver a perspicácia de entender como engajar aquelas pessoas, como fazer elas voltarem, eu só vou ter novas contas, entende, Fá? Eu não vou ter tração, eu não vou ter conteúdo bom, eu não vou ter as pessoas voltando, né? Conseguir adquirir usuário, assim como o Spotlight está conseguindo, eu acho que é um pedaço da parada. O lance todo é você aprender a ler esse momento para você conseguir tomar decisões que sejam coerentes para você ficar perene no mercado, né? Senão você vai morrer, vai ser igual o Orkut. Exato. Eu acho que no caso do Snapchat, assim, eu não sei se está pegando o Reels do Instagram, mas enfim, começa a surgir plataformas parecidas para abocanhar esse mercado. Uma coisa que é muito comum é que a gente, num processo de inovação, tem um pouco de vaidade embutida, né, cara? Do tipo, a gente não aceita muito facilmente a ideia de que alguém pensou a mesma coisa que eu pensei antes de mim e fez na frente, e aquilo dá um pouco de, dá um desânimo, né? Pô, já fizeram, já tem coisa do tipo. Você mesmo disse que o seu marido estava pensando em fazer um projetinho, aí ele deu uma consultada no Google, ele ficou super decepcionado que alguém já fazia aquilo. Mas a questão não é sobre se alguém faz, não, é o que você oferece na execução, né? Como você amarra todo o modelo de negócios, como é que você usa toda a possibilidade adjacente de divulgação, enfim, de engajamento da sua audiência. Aí você falou do Sem Breaking dúvida, Bad. né, Fá? Eu acho que uma coisa, desculpa te cortar, uma das coisas que a gente fala muito, né? A ideia, ela obviamente importa, é importante e tal, mas ela é um pedaço da conversa, né? A execução e Exato. como você vai adquirir usuário, como você vai tomar as decisões em sequência, né, em cadeia de forma acertada, isso sim vai fazer a diferença, né? Quantas vezes a gente não, tipo, cara, eu sempre pensei nisso, né? Que coisa, eles executaram a minha ideia. Esse é o mérito daquela equipe, daquele time. Ter colocado tempo, dinheiro, espaço da vida deles para entregar essa ideia. Então, vale mais a execução do que a ideia, com certeza. Bom, e só para dar um spoiler, hoje tem lançamento do Jukebox. Esse Baião sai na terça, então o Jukebox sai antes, na verdade. Já está disponível para quem está assistindo esse programa. É só ir acessar o Jukebox. A gente fala de Breaking Bad, analisa a série do ponto de vista de negócios. O caminho que a gente pegou do Breaking Bad foi entender como é que o produto foi formulado. E aí tem um paralelo com o Snapchat, com essa questão do TikTok. O criador, né, do Breaking Bad, quando Não ele conta, teve a ideia. Fábio. Não conta para as pessoas irem lá assistir o episódio. Mas Dá basicamente só é a um mesma história. spoiler, só um spoiler. A história é o seguinte: o criador do Breaking Bad, em algum momento, soube que existia uma ideia muito parecida com a dele e, tipo, ele disse, olha, se eu tivesse consciência dessa ideia antes de eu fazer o pitch para a emissora, eu não teria feito pitch, ou seja, eu teria desistido da minha ideia, porque ele não aceitaria a hipótese de alguém estar fazendo algo parecido com o que ele já estava fazendo. Ele julgava que aquilo já tinha gente no mundo tocando aquele assunto, então o mundo não precisava da ideia dele. E, Fá, é uma ideia de milhões de dólares, né? Foi a terceira do Liu M. Daily de hoje. A terceira, né? Ela sempre fica entre a trinca das séries mais bem-sucedidas da história. Então, ele ia ter deixado na mesa uma fortuna e uma das coisas mais Exato. bem-sucedidas que a TV já viu. Então, porra. Exato. Ela é a série mais maratonada da história, assim. É aquela que ela cria o apelo de maratonar assim nas pessoas com mais força. Então, assistam aí, ouçam o nosso Jukebox. Segunda notícia, cá. Vamos lá. A segunda notícia é essa daqui. Eu peguei no El País da Espanha, tem uma seção chamada Retina, e esse senhor aqui, eu traduzi aqui para o português no browser. Ele diz que a carne clonada é o futuro. Tá.
Legal. O que me atraiu na notícia não foi o lead especificamente, embora ele seja muito interessante, né? O que é uma carne clonada, né? Porque, assim, que o mercado plant-based está se desenvolvendo, pô, é absurdo, né? Assim, as alimentações que emulam proteína com vegetais, assim, algumas com muita, enfim, inovação no processo, na abordagem, outras meramente copiando hambúrguer disso, hambúrguer daquilo. Outras são muito originais na abordagem e criam variações muito interessantes e equilibradas nutricionalmente. O José Luiz Cabanheiro, ele fundou uma empresa chamada Eatable Adventures. Mas qual que é o lance? Ele não é o protótipo do, enfim, do startupeiro, né? É uma pessoa mais velha, ele é mais velho que eu, inclusive. Ele tem aí os seus 55 anos, mais ou menos, que foge um pouco do comum, porque geralmente a gente fala, pô, ideias inovadoras, startups estão com jovens. Eu trouxe esse caso para isso, porque me incomoda você não ter na pauta pessoas dessa idade fazendo coisas. Mas ele trabalhou 30 anos, cara. Ele é tipo teu pai, trabalhou 30 anos em empresas de tecnologia, e aí, em algum momento, ele decidiu sair, ele queria se dedicar ao setor agroalimentar. Ele dizia que o setor agro não era ainda, não recebia tanta atenção tecnológica quanto outros setores, e ele começou a criar ali uma rede, um networking de pessoas interessadas em criar ideias tecnológicas para a área de agro, criou o Gastroempreendedores e assim por diante, aí criou-se a rede, e ele criou esse negócio. Mas o que ele fala aqui? De novo, ele coloca toda essa dificuldade de você sair de uma startup, de uma ideia até escalar, e ele descreve o produto dele. Na minha questão, tem várias frentes aqui que eu gostaria que você discutisse. Primeiro, você tem tido contatos? Eu nunca entendi esse lance, assim. Eu entendo a lógica, mas eu não entendo por que os setores se movimentam de forma descoordenada, sabe? Agora é tecnologia no agro, agora é tecnologia na moda, agora é tecnologia ali. Por que essas coisas não acontecem simplesmente no mesmo time? Porque, cara, é tecnologia, ponto. Ela não tem esse tipo de pré-requisito de acessar uma vertical por vez ou em ondas, assim. Outra coisa é a própria idade dele, e aí a questão da inovação dele, ele diz o seguinte, olha, é muito provável que daqui 20 anos, 25% do consumo de carne seja de carne clonada. Ele não fala de carne plant-based, não, ele fala de carne clonada, feita em laboratório, e eu queria que você abordasse tudo isso, cara, a inovação, a idade, a vertical, enfim, o que você entende dessa notícia, como é que você pode fazer uma releitura disso? Ô, Fá, quando eu penso nesse empreendedorismo setorizado, na minha cabeça ele é importante porque as coisas têm ritmos diferentes, né? Por exemplo, quando você para pensar em agro, em alimentação, existe um conhecimento naquele setor que é característico daquele setor, né? Assim como você sabe muito mais do que eu, tem muito mais vivência nisso, a educação tem um ritmo diferente também. Não adianta você querer fazer uma startup de educação e você achar que você vai ter retorno em meses, porque o ciclo educacional ele não é baseado em meses. Então, eu acho que o primeiro comentário que eu queria fazer é fazer essas setorizações não me parece ruim, dado o conhecimento aplicado, né, daquela área. O que eu acho? Que a gente acaba criando estereótipos, né? E aí começa a ficar meio difícil fazer parte do clubinho, né? Então, se você não conhece muito da área, ou se você não tem aquele estereótipo da idade, você pode acabar se desmotivando a tentar entrar, sabe? São poucas as pessoas, por exemplo, como entrevistado, que trabalhavam com tecnologia, reconhecem a capacidade de fazer alguma coisa e vão para um mercado completamente diferente do que trabalhava, sabe? Então, ao mesmo tempo que eu acho bom para que a gente possa ter discussões mais coerentes para aquele recorte, eu acho ruim porque a gente acaba criando esses clubes, né? Alguém que quer empreender em educação olha para as edtechs. É meia dúzia, é essa galera que vai fazer a parada, sempre as mesmas carinhas falando, e aí a gente acaba criando esse estereótipo que é ruim, porque como você falou, deixa, né, exclui de certa maneira pessoas como o Paulo José, por exemplo, pessoas mais velhas, pessoas que não são da área. Então, acho que do mesmo jeito pode ser bom, pode ser ruim, sabe? Legal. Eu gostei muito, eu trouxe essa pauta porque me interessaria ver outras caras muito distantes do estereótipo tradicional do jovem ou da jovem.
que cria uma ideia inovadora e segue adiante. É uma pessoa de, enfim, 55 anos, iniciando uma nova carreira dentro de tecnologia, dentro do setor de agro, e aí eu acho sensacional, gostei dos seus pontos. Eu queria agora botar ênfase na iniciativa em si. Eu li semana passada uma reportagem da revista Time que trata da China e da mudança brutal e repentina nos hábitos alimentares dos chineses. Assim. A China consome 28% da carne do mundo, da proteína animal do mundo, sendo que 50% da carne de porco é consumida lá. Só que os jovens chineses, eles começaram a cuidar um pouco mais da saúde, enfim, tem lá suas preocupações com o meio ambiente e aderiram meio que em massa a alimentação saudável, e aí a indústria de plant-based está se desenvolvendo absurdamente na China. Absurdamente, absurdamente. Bom, o que isso implica? Implica que tem uma série de economias dependentes da China, né? Tem um monte de gente que vende carne para a China, e a China mesmo produz carne, e para produzir carne, ela também importa soja para alimentar rebanho, ou seja, se a China, de repente, nos próximos 50 anos, mudar mesmo drasticamente seus hábitos alimentares, isso cria um efeito em cascata no mercado. E aí, já existe uma segunda preocupação na China, é o seguinte, olha, legal, plant-based é bacana, mas nem todo mundo gosta de plant-based. E aqui, essa iniciativa, quando você pensa, tá, eles também pensaram isso, né, do tipo, olha, sempre vai existir um espaço ainda para proteína animal. E aqui, se a gente quiser coordenar esforços para produzir proteína animal e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente, a gente pode clonar e fazer em laboratório. Ou seja, é muito maluco como essas coisas se movimentam, né, cara? E esse mercado é um mercado de proteína, seja vegetal, animal, clonado ou não, ele vai passar por uma revolução muito grande nos próximos anos por conta dessa pressão das mudanças alimentares. Então, vão surgir coisas como isso. A Beyond Meat, ela é uma empresa americana trabalhada com a questão do plant-based e ela teve um IPO, cara, parecido com o do Yahoo. Olha que maluco isso, né? Uma empresa que produz alimentos baseados em plantas, ou seja, opções aí às proteínas animais. Então, eu acho muito interessante, primeiro, a figura, uma pessoa mais sênior, investir no aprendizado, entrando no mercado novo, o fato da tecnologia se movimentar por verticais, e aqui especificamente um ponto que um ator global se movimenta, ou pessoas se movimentam, criam novos comportamentos que geram essa movimentação econômica de surgir novas situações e inovações aqui. E aqui, especificamente, quem chegou primeiro tem pouquíssima vantagem, cara. Quem está chegando agora está pegando Rafa, eu ia falar isso, que eu acho que a relação entre a notícia do Snapchat e a da proteína vegetal é um pouco sobre isso, assim, né? Você aprender a ler o momento. Então, você aprender a ler esse zeitgeist, esse espírito da época, conseguir tomar decisões em cadeia de forma inteligente, né? Com isso, para conseguir ter um resultado bom no final. Então, acho que ambos os mercados, ambos os negócios falam sobre essa leitura desse momentum, né, que o mercado passa de tempos em tempos. Tá? Para mim, essa é a relação entre as matérias. Na verdade, não é sobre chegar primeiro, né? É sobre o fato de você chegar e fazer aquilo de forma, enfim, excelente. Não se trata de chegar primeiro. Talvez possa ser esse o ponto do episódio. O momento não necessariamente é quem chega primeiro, né, Fá? É quem aprendeu a ler ele, porque quem chegou primeiro criou, mas não necessariamente é quem vai ficar. Então, gostei. Acho que é essa a relação. E aí, cara, tem um lance em relação à possibilidade adjacente, a gente já falou disso, né? Às vezes você chega primeiro, mas o mercado não está preparado para a tua ideia. Só para fechar esse artigo, tem um lance aqui, ele destaca algo bem interessante, já tem bastante avanço nisso na tecnologia, de técnicas de fermentação para você reutilizar, reaproveitar alimentos em tese descartados nos ciclos naturais, né? Então, há quem diga que esse também é o futuro de você reduzir o desperdício, pegando coisas que teoricamente estariam ali apodrecendo e tal, e, enfim, recauchutando isso. Reciclagem, quase como uma reciclagem de alimentos. Reaproveitamento. É isso aí. Alimentação circular, Fábio Ribeiro. Vai ter educação circular, vai ter alimentação circular também. Exato. Eu já consigo antever as hamburguerias de carne reaproveitada, onde o hambúrguer ele é o dobro do hambúrguer da carne nova, enfim. Mas vamos lá. Vamos avançar. O último artigo de hoje que eu trouxe é um artigo que vai evocar um pensamento muito recente, meu e teu.
Bom, falando de inovação e falando de chegar primeiro no mercado, se fala de energia limpa já tem muito tempo já, né? Matrizes energéticas que envolvem energia eólica, solar, enfim. Essa é uma pauta de 3 décadas já, que se acentua, naturalmente ela vai se acentuar cada vez mais com a mudança climática. E aí, cara, a Dinamarca levou o jogo para um outro patamar. Tipo, eu não quero saber quem chegou primeiro. Eu vou construir uma ilha de captação de energia solar, e essa ilha, que ela tem capacidade para, enfim, alimentar 3 milhões de pessoas em energia. Assim, é um negócio fabuloso, Ah, não não vai é custar tipo Ilha barato. das Rosas, porque eu pensei no Ilha das Rosas na hora. Não é Ah, Ilha você das Rosas que é sacou? para viver lá, né? É Você tipo para sacou, produzir então, só. você sacou de onde vem essa parada, mas, pô, Dinamarca tem costa ali, vai explorar, vai construir uma ilha de captação de energia limpa. Esse talvez seja um passo bastante ambicioso. E eu gosto muito desses passos escandinavos ambiciosos, né? A gente falou da Finlândia com a sua meta de se tornar o país mais literato em finanças até 2030. A Dinamarca também são países pequenos, mas são países com espírito viking mesmo. A gente vai conquistar essa parada. A gente está escondido aqui na Península Escandinava, mas eles têm uma capacidade de inovação que se renova, né, cara? O que você acha dessa ideia? E você falou do filme, depois a gente comenta, porque eu trouxe o filme aqui. Ok. Eba, é porque eu acho que aqui, né, a ideia era outra e tem a ver com momentum também, né, Fá? A ideia é a Exato. mesma, mas foram motivadas por momentos diferentes, né? Não é spoiler porque Ilha das Rosas é um documentário romantizado, mas é um documentário, então eu posso falar, né? Um engenheiro se apaixonou por uma relação, quem se formou em relação internacional, uma pessoa que fez relações internacionais, e eles meio que acharam um negócio em comum entre eles que era, cara, e se a gente fizesse um país? Para fazer um país, eu preciso me distanciar X da costa, construir uma ilha e eu vou fazer um país. E eles levaram essa ideia adiante como um projeto meio que individual deles, só que o negócio cresceu, cresceu, cresceu e eles fizeram essa ilha. Depois a Itália acabou colocando eles como insurgentes, né? Contra a Itália, tal. Então acabaram tirando, né? Destruindo a Ilha das Rosas. Mas a motivação era diferente, mas a ideia foi a mesma. E eu acho, Fá, que aqui mora uma outra análise relacionada com as outras duas notícias, que é: você pode ter a mesma ideia, se você der uma roupagem diferente, se você souber contar uma história, ela vira outra parada, né? Ela vira outra ideia, no fundo, no fundo. Então, ambos aqui estão criando ilhas para fins totalmente diferentes. E talvez uma seja bem sucedida e a outra não. Então, acho que para além de você aprender a ler o momento, tem também como é que você vai contar essa história, né? Por quais motivos você está entregando aquele projeto, aquela ideia, aquela empresa. Então, para mim, eu vi na hora Exato. essa relação com a Ilha das Rosas, vi o documentário não faz muito. Exato. E esse projeto da Dinamarca, cara, é o projeto mais ambicioso já feito na E deixa eu Dinamarca. te É a mostrar uma construção, coisa, a Fá. construção, é a construção mais cara da história da Dinamarca, e eles pretendem, inclusive, servir a outros países com essa ilha. Não é só para a Dinamarca, até porque isso poderia ser usado ali na Península Escandinava. E a Dinamarca tem uma meta de zerar a emissão de CO2 até 2050, ou seja, ela não efetivamente inventou esse conceito, mas elevou a uma potência muito grande criando esse dispositivo, o que também leva àquela reportagem que a gente discutiu lá atrás, né, cara, da Microsoft afundando os servidores no mar para poder testar uma nova técnica de você, enfim, ter servidores a preços mais baixos, com manutenção mais baixa e mais estáveis em relação à geração de problemas que tem servidor em terra. Então, gosto muito desse caso da Dinamarca, e você, de fato, eu não sei se você Posso lembra mostrar disso, mas uma no coisa, filme, Fá? Fala, vai. claro, Desculpa. no filme, ele especificamente, ele tinha vontade de ir para uma terra onde não houvesse lei, né? Que a lei fosse ele mesmo que criasse tudo, enfim. Tipo, por que não? Porque as pessoas viviam recriminando. Ele era um inventor, né? Ele fazia várias Engenheiro, invenções e o pessoal, você não pode fazer o que você quer. Tem leis no país, você tem que seguir as leis, mas por que eu tenho que seguir as leis? E se eu vivesse num lugar onde não tivesse lei, ele criou a própria ilha? Fala aí, cara. Não, é que eu ontem estava. A gente entrevistou o Facundo Guerra
E aí ele estava falando sobre os projetos, tal, e o Facundo Guerra é um empreendedor, né, que acabou revitalizando o centro de São Paulo. Então ele fez o Bar dos Arcos, algumas coisas, e ele começou a falar começou a tentar ir para um lado de criar ambientes autossuficientes para hospedagem. Então ele comentou sobre slow travel. Então é tipo, cara, eu não posso viajar e achar só porque eu estou de férias, e eu caí nisso por algum motivo agora nas férias, mas eu não posso estar de férias e aí eu vou para um lugar que eu sei que destrói, que não recicla as coisas e tal. E ele criou um negócio chamado Altar. É uma casa, um container. Ah, sei. Autossuficiente em água, lixo, tudo. Bem bonito, assim, numa represa. E você aluga, né, para poder passar uma estada, mas acho que também para poder refletir um pouco sobre essa autonomia energética, sobre suficiência de lixo e tal. Enfim, eu na hora associei com isso porque eu acho que é sobre essa tentativa da gente ser um pouco mais integral, sabe, Fá? Assim, como é que eu posso Exato. ser autônomo do ponto de vista energético, de sujeira, enfim. Aí me lembrou isso, mas não tem nada a ver. Fiz propaganda de graça aqui para o Facundo. Facundo, me dá uma diária aí para eu ir para o altar, mas acho que me Duas, lembrou né? esse Porque, lance da tipo, ilha. duas, né? Tipo, se ele der só uma diária, ele vai ser bastante criticado aqui no próximo episódio. Mas, enfim, eu acho que são coisas de negócios, né? Juntam as três. Então, ele percebeu uma Exato. oportunidade de negócio, porque é um cara perspicaz, um empreendedor já de sucesso, com uma nova tendência e né, tentou alguma coisa. Achei legal. Mas, resumindo, não se freie porque sua ideia já foi, enfim, concebida, já está no mercado. Chegar em primeiro no mercado é quase como se fosse um detalhe só. O que importa é quando você consegue executar aquela ideia em função da vida real e consegue adicionar ali competências e algum tipo de valor que o teu concorrente não tem. Como no caso do Snapchat, do TikTok, do Instagram, como no caso efetivamente do agro agora, com proteína animal, proteína vegetal, com proteína clonada, como no caso de energia limpa, enfim. O lance todo não é ser original o tempo todo, mas ser competente na entrega, sim, o tempo todo, se renovando com as verdades da época, né, cara? É isso. Então, acho que é um bom tema. Não importa. Talvez melhor do que colocar momento, acho que a gente podia colocar que esse episódio é sobre não necessariamente chegar primeiro, né? Mas aprender a Exato. tomar decisões Chegar de primeiro é forma apenas um coerente. detalhe. Vai ser o Boa, nome. chegar primeiro é apenas um detalhe. Gostei, Fábio Ribeiro. Episódio Boa. massa. Fica a dica aí para quem está de férias, Ilha das Rosas, para seguir a minha temática Exato. praiana. Boa. Até mais, cara. Bom Boas dia, férias. Fá. Um beijo.